contextualizar a minha realidade enquanto profissional, na minha prática, comecei, acho que, dentro da especialização em dislexia com o pessoal da ABD, em São Paulo. E esse grupo, essa formação na ABD, me levou a muitas outras formações, e eu estou super agradecida de estar aqui também na presença, né, de uma mestre, e assim, foi muito importante o meu caminhar todo. Então, eu comecei na ABD, em 98, acho. E agora, falando, a gente conversando, 32 anos ABD. Me formei lá, ia muito, eu era uma chata, né? Porque era aquela aluna que todo ano, todo curso eu estava, depois de 2 em 2 anos, que os encontros internacionais. Então, assim, é muito importante, gente, a nossa prática, né? É muito importante essa busca fora. Então, e até aproveitando um pouquinho, eu mudei um pouco a minha apresentação antes de falar de Irlen, eu vou aproveitar aqui, até para vocês, né, aquela angústia de um disléxico quando está na presença de um texto para ler. Então, eu gosto muito de apresentar, eu nem lembro de quem eu colei isso aqui. Eu colei de alguém, de algum curso, mas eu achei excelente. Por quê? Porque mostra um pouco esse desespero de tentar decodificar um texto. Muitos conseguem rapidamente, outros nem tanto, mas é isso, né? O quanto a nossa criança disléxica para em frente a um texto e desiste, muitas vezes, de decodificar, porque esses símbolos trazem uma falta de significado ainda para eles. Tá, mas eu aproveitando, porque eu queria contextualizar exatamente a síndrome de Irlen falando. Nós sabemos que a dislexia tem 2 alterações, né? Quer dizer, tem 2 processamentos alterados. Então, nós estamos falando em processamento auditivo. Os estudos para nos dar qualidade de análise do processamento visual eram ainda muito, muito pobres, né? Então, eu acho que eu estou na frente do pessoal. Obrigada. Então, falando aqui da entrada, então nós estamos falando do processo de ler, né? Então, ali nós temos a entrada da informação, sistema visual. Então, essa entrada da informação, onde essa informação visual primeiramente chega, né? E ela é recebida como uma sensação, depois passa para uma percepção, e assim nós vamos fazer toda a análise, né? Sistema auditivo, que é aqui a grande questão, né? Região parietal temporal, que é onde há a associação de grafema com o fonema. E aí começa o nosso problema do nosso disléxico, não é? Então, essa entrada da informação... Opa, ui. Fugiu aqui. E ali, então, depois dessa área de integração, sistema semântico, isso é, o que eu li, o que eu decodifiquei, tem sentido, faz sentido, né? Entra na área semântica. E, obviamente, sistema oral, né? Aqui a área articulação dos fonemas, região frontal, e ali uma leitura com capacidade de compreensão, né? Depois da área semântica, ou não. E aqui eu gostaria muito, essa que é a área que eu quero muito falar para vocês, dessas 2 rotas, né, que nós estamos falando, em a rota fonológica e a rota lexical. A rota fonológica, para que vocês compreendam, todos nós aprendemos a ler pela rota fonológica, certo? Ninguém, qualquer sistema pedagógico, qualquer proposta pedagógica de alfabetização, independente disso, a nossa aprendizagem é pela rota fonológica, certo? Então, o que aconteceu agora com todos vocês quando olharam essa palavra, tá? Que é um palavrão, né?
Quem não é médico, eu acho que os únicos que podem dizer que realmente entraram pela rota lexical, que depois eu vou apresentar, foram os médicos, mas nós todos, leigos, não. Nós tivemos que fazer o quê aqui? Pedaço a pedaço, pedaço a pedaço, nós fomos desmontando essa palavrinha e montando novamente para que tivesse um sentido de sons. Então, nós temos um sistema de análise visual, primeiramente. Vimos que é um segmento enorme de letras. Fizemos, então, esse sistema de análise visual. Depois, passou para um sistema de segmentação. Obrigatoriamente, todo mundo teve que decodificar, né, dividir em pedacinhos. Então, esse foi um sistema de análise e síntese. Aí passou para um léxico auditivo, léxico semântico, e houve depois uma produção da fala. Muitos de nós tivemos uma leitura, não essa, claro, tivemos uma leitura, mas sim sem compreensão, porque, independente de nós compreendermos, nós conseguimos decodificar, certo? Por quê? Porque nós usamos a rota fonológica. Então, a área semântica chegou, essa palavra estranha, nós olhamos para ela, não achamos nada no nosso métier de conhecimento sobre isso, mas lemos de qualquer maneira, conseguimos ler. Tá? Então, essa é a rota fonológica que toda a nossa criança, né, aprende a ler. E aí, o bom leitor, todos nós aqui, né, já temos essa rota lexical, que é importantíssima para que sejamos, depois, bons leitores. E aí é que mora o perigo da questão da compreensão, mesmo um disléxico adulto, eles se queixam muito exatamente por não ter compreensão, porque ainda continuam pela rota fonológica, muitos deles, independente de ter sido feito um trabalho de correção, de adaptação, né? Mesmo assim, eles ainda continuam pela rota lexical, não chegaram nessa rota, desculpe, pela rota fonológica, não chegaram na rota lexical. O que é essa rota lexical? Seria isso aqui. Todos nós agora colocamos os olhos nessa palavra e não tivemos que desmanchá-la em sons para chegar a um contexto de compreender o que está sendo lido, né? Nós olhamos e simplesmente temos ela num léxico visual. Sistema de análise visual, inicialmente, depois o léxico ortográfico, léxico semântico e auditivo, e houve a produção da fala, certo? E essa produção... Opa, desculpa, eu estou brigando aqui com... Até o final, eu acho que eu dou conta. Mas aí nós tivemos a produção da fala. E, consequentemente, com uma fala compreensiva, porque a área semântica nós tínhamos entendimento do que significa essa palavrinha. Então, agora entrando na síndrome de Irlen, falando do processamento visual propriamente dito, né, da dislexia, mas ela é uma síndrome que vive sem, né, quer dizer, nós não estamos falando que todo disléxico tem síndrome de Irlen, como também nem todos os Irlen são disléxicos, tá, gente? Então, nós temos que fazer essa separação do que é esse conceito novo de síndrome de Irlen. E, voltando lá no processamento de imagem, né, daquelas letrinhas e tudo mais, processamento visual, nós falamos que a informação, né, a aprendizagem acontece, a entrada da informação via de 80% a nível visual. Quer dizer, então, nós temos um comprometimento muito grande caso aconteça alguma falha nesse processo, certo? Deixa eu só me estender, não me estender. Então, o que nós temos como causas das dificuldades de leitura? Nós temos a dislexia propriamente dita, de novo a síndrome de Irlen aqui, que não tem essa associação, mas aí é que está, porque muitos dos nossos disléxicos têm, sim, grande comprometimento no processamento visual. E aí as dificuldades, outras causas, né, das dificuldades de leitura.
questão da audição, propriamente dita, falta de conhecimento da língua, então, aí as outras questões que permeiam outras dificuldades. Mas o que é, né, a tal da síndrome de Irlen? A síndrome de Irlen é um distúrbio de aprendizagem relacionado à visão que se caracteriza por dificuldade de processamento cerebral das informações visuais causadas pela hipersensibilidade de determinados comprimentos de onda de luz espectral visível ao olho humano. Então, nós estamos tendo uma alteração, né, uma dificuldade de processamento das informações a nível visual. Existe um componente genético claro e evidente, né, já estudado, e as manifestações são variadas e intermitentes. Afeta ambos os sexos e todas as faixas etárias. Então, aí vem as grandes confusões que acontecem, né, das comorbidades, como já foi falado hoje, também várias comorbidades. E aqui a população afetada, de 12% a 14% da população geral, né, de bons leitores. Então, por isso que eu gostaria de fazer que vocês entendessem bem. A dislexia é uma dificuldade específica, né, um transtorno específico de aprendizagem. Então, mas a síndrome de Irlen está aqui entre 12% a 14% da população geral, de leitores, de bons leitores, que não têm a dislexia. 46% de déficits específicos de aprendizagem de leitura, que aqui estão eles, então, né, como também 33% aqui do TDAH e dislexia comportamentais, e 55% dos indivíduos com transtornos crânioencefálicos, né, lesões e a contragolpe e tudo mais. Então, aí o autismo, problemas médicos e visuais. Mas o que eu vejo é grande incidência e pouco estudado, não é? Síndrome de Irlen, Ellen Irlen é uma americana, uma psicóloga, que fez todo esse levantamento, todo esse estudo, e tem um instituto nos Estados Unidos, vocês podem acessar isso, o site da síndrome de Irlen. E onde eu procurei isso, né? Procurei essa formação. Nós temos um instituto aqui no Brasil único, a Fundação Hospital dos Olhos, em Belo Horizonte. Lá nós temos a doutora Márcia Guimarães e o doutor Ricardo Guimarães, doutor Ricardo, mas principalmente a doutora Márcia, que é uma grande estudiosa e batalhadora, né? Porque é uma pessoa que, lá em Belo Horizonte, ela instituiu vários projetos, vários programas de avaliação, intervenção de crianças. Sabe, ela tem uma atitude, assim, uma postura ética muito interessante. É uma profissional riquíssima em conhecimento e traz muita informação nova dos Estados Unidos para nós aqui. Quais são as características, né? Vamos falar um pouquinho da caracterização da síndrome de Irlen. Bem, a fotossensibilidade, dificuldades à leitura, muitas vezes, a restrição de campo visual periférico, dificuldade de adaptação a contrastes. E aí a gente começa a olhar isso aqui, deixa eu acabar aqui, dificuldade de manter a atenção e cefaleia. A gente começa a olhar esses sintomazinhos aqui e a gente começa a lembrar de como é o nosso ambiente de sala de aula, como é o nosso ambiente de sala de aprendizagem, enfim, de prova, no momento de prova, a luminosidade, né? Nós estamos falando em fotossensibilidade. Então, o tipo de luz, a cor das paredes, a cor do próprio quadro, que muitas vezes agora, a maioria deles são quadros brancos, não é? Quantas crianças não se queixam da dificuldade de conseguir copiar do quadro e tudo mais? Aí vem a questão do lacrimejamento, são aquelas crianças que começam a coçar muito os olhos, prurido ocular, ardência,
né? Então, esfregam os olhos, tampar e fazer sombra com os olhos quando lê. Então, eles tendem a pôr a mão para evitar essa luz. Muitos pedem, né? Não sei se vocês têm essa realidade, mas muitos pedem para poder usar o boné para fazer a prova ou para assistir a aula e tudo mais. Tem escolas que permitem, inclusive, hoje, sabendo da síndrome de Irlen. Então, eles são mais agitados, apertam e piscam os olhos com mais intensidade do que qualquer outra criança, balançar e tombar a cabeça para poder visualizar. Tem um cansaço após 10 a 15 minutos de leitura. Então, diferente da dislexia, muitas vezes, né, a criança, ela começa, ou a pré-adolescente, adolescente, começa a ler muito bem. Então, ela tem uma fluência que está lá na rota lexical, não é mais rota fonológica, tá excelente a leitura. Porém, a partir de 10 minutos de leitura, há um declínio enorme de fluência leitora. Eu utilizo lá na minha clínica um equipamento de neurofeedback que me dá... as crianças estão monitoradas, né, nesse equipamento, e eu estou vendo, então, qual é a atenção na leitura. E, claro, aí a gente faz fluência, contagem de palavras lidas por minuto, e o que eu vejo é exatamente isso, que a partir de alguns minutos de leitura, o que acontece? Se entra numa área, por exemplo, uma palavra de baixa frequência, ou uma palavra uma palavra complexa de baixa frequência, nitidamente a área semântica não é acessada e dá aquela confusão mental e a criança tem que repetir novamente, em milésimos de segundo. Isso aconteceu o quê no cérebro dessa pessoa que está lendo? Aconteceu um conflito. A área semântica não achou informação, né, sentido para aquela palavrinha. Muitas vezes as paralexias, que são as substituições, né, por proximidade. Mas essa criança que está ali lendo, esse adolescente ou até esse adulto, como ele está sendo monitorado por esse meu equipamento num computador, eu vejo nitidamente a bolinha da atenção descer drasticamente. E quer dizer o quê? Então, esse momento, em milésimos de segundo, onde houve aquela confusão de área semântica para a compreensão de uma ou duas palavras e até a substituição, caso, né, ele consiga fazer, porque são crianças inteligentes, não tem um comprometimento, né? Isso a gente vê muito na dislexia também. Então, o que acontece? Ele chega e aquela bolinha que está avaliando a atenção vai lá para baixo. Se eu pego, naquele momento eu tenho o texto que ele está lendo e eu analiso onde é que foi aquilo que aconteceu, esse declínio significativo de atenção, e eu faço depois perguntas pontuais naquele parágrafo. Gente, não fica nada. Não fica nada. Por quê? Porque foi em milésimos de segundo, uma confusão que ele até deu conta, porque talvez tenha substituído a palavrinha, mas perdeu o contexto, perdeu a sequência da história. Então, se você pega aquela palavra, aquele momento ali, faz perguntas, possivelmente ele não tinha isso no texto, eu não lembro de ter lido isso, e assim vai. Então, eu tenho adultos que eu trabalho com essa metodologia, que é muito interessante. Eu tenho um adulto que ele é Irlen, ele é disléxico e TDA, é um advogado. E ele agora voltou, então ele vem em períodos, né, me procura, assim, passa 2 anos, ele volta e tal. E ele voltou agora porque ele está fazendo um concurso da magistratura. Estava se preparando para isso, veio atualizar o laudo, né, e foi no psiquiatra, também atualizou o laudo. E o que aconteceu? A lei e tal, os direitos, então ele usa a overlay em todos os concursos que ele fez, ele usou a overlay, que são as sobreposições de cor, que depois eu já vou mostrar para vocês. Aí, então, ele tem esse direito, né, todos respeitam essa intervenção. Ele tem tempo estendido nos concursos e ele tem o ledor.
Só que a última experiência de ledor no concurso público que ele fez anteriormente foi péssima, porque ele teve 2 ledores. Vocês veem, então, nós estamos aqui discutindo hoje, conversando, mostrando a realidade da prática da inclusão, enfim, da acessibilidade. Eu gosto muito mais dessa palavra, né, do que inclusão propriamente dita, porque eu digo assim, se tornar acessível a aprendizagem para todos, independente de quem seja esse todo que está ali. Então, assim, a acessibilidade dele, então, ele tem direito a usar a overlay, ele tem direito a um tempo estendido das provas, dos concursos, e o ledor. Só que a compreensão da lei é clara, mas a atuação ainda é muito, muito recente. Sabe o que aconteceu no concurso dele? O último concurso que ele fez? Não esse da magistratura. Então, ele veio já dizendo que não queria o ledor. Eu falei, não, mas você pode se beneficiar, ainda mais um concurso que, gente, é muita coisa escrita, muitas leis que ele tem que ler, muitos casos que ele tem que discorrer e depois ainda escrever sobre. Então, é melhor que ele use o ledor. Só que ele não queria usar o ledor, por quê? Porque esse último concurso dele, vieram 2 ledores e um fiscal. Então, imagine, uma sala sozinha, todo mundo fazendo fazendo prova numa sala grande. Ele foi lá para uma sala individualizada, com um fiscal na porta cuidando e 2 ledores. E ele, como uma pessoa que já está super compensada, a dislexia dele, não usou o ledor da devida forma, porque ele não pediu que eles lessem toda a prova. Ele foi pedindo só em certas situações que ele lia e não compreendia. E aí, o que aconteceu? Enquanto ele não estava pedindo que o ledor, que um deles lesse, eles conversavam. Ele é TDA, gente, imagine. Num concurso, 2 pessoas conversando ali, mesmo que baixinho, ele perdia atenção totalmente. Então, ele se queixou muito disso e não queria usar. Mas agora, até a última, pelo menos a gente fez lá, a gente faz uma requisição, coloca todas as solicitações dele, e ele pediu, então, um ledor, mais um ledor, e que ele use esse ledor de forma coerente, que ele comece a ler a prova e que ele vai interferindo, pedindo que releia, e assim por diante, da forma que ele achar melhor. Mais um ledor só, e que ele use esse benefício. Tá, deixa eu... Então, essa síndrome de Irlen, ela é exacerbada por quais fatores ambientais? A própria luminosidade, como eu estava falando, o contraste, as cores, o volume de texto. Então, nós temos assim, várias situações, vários contextos que podem agravar essa hipersensibilidade. Agora, eu fiquei preocupada com o tempo, que eu queria mostrar para vocês. E a descrição dos pacientes, das pessoas que têm essa síndrome, é muito assim. Claro que todo mundo sabe que, num texto, existem esses espaços, entre as palavras, que vão se formando conforme a construção do texto, na leitura. Mas o que é interessante, para quem tem síndrome de Irlen, é exatamente que isso aqui se torna o foco do texto e não as palavras em si. Então, são espaços que competem com o que ele está lendo. Então, fica muito, figura fundo ali, há uma concorrência grande. As ondas, então, tem algumas crianças que relatam muito, as palavrinhas. Esses dias uma me falou assim, eu apanhei da minha mãe essa semana porque eu falei que as palavrinhas estavam voando. Achei um pecado, assim, porque aí fui conversar com a mãe, explicando o que é isso, que elas realmente se mexem, porque tem essa questão de foco, fazer foco. Processamento visual, nós temos o pulo óculo-motor da criança em decodificar isso, e depois ela fazer esse pulo óculo-motor inverso para poder analisar novamente o grafema que talvez ela troque. Então, tudo isso faz com que as letrinhas realmente elas se mexam, elas saltem do papel. Então, esses são os tipos de distorções que são relatados pelos pacientes que têm síndrome de Irlen. Tá borrado, o redemoinho.
Síndrome de Early afeta somente a leitura? Aí, então, nós estamos falando, né, nós estamos fazendo esse comparativo com a dislexia, que nós temos, né, o fato, e a síndrome de Early propriamente dita, que é aquele que é um bom leitor, mas que não é disléxico, mas tem a síndrome. Não, claro que não, porque pode causar desde os simples incômodos, né, em questões de ambiente. Nós estamos falando na prática de esportes com bola, são pessoas, crianças desorganizadas, descoordenadas, coordenação motora fina e grossa, habilidades musicais também com comprometimento, coordenação espaço-temporal. Então, nós estamos falando de pessoas que têm um comprometimento não só na leitura. As comorbidades, novamente, como eu já falei, como a dislexia com grande comorbidade, tanto que no início da síndrome de Early se falava em dislexia de leitura, né? Então, só falando no processamento visual, mas como a dislexia não é nem só alteração de processamento auditivo, como também não é alteração somente de processamento visual. Nós estamos falando num complexo de um transtorno e a síndrome de Early sendo somente essa questão na processamento visual, tanto na leitura, que aqui é o caso da dislexia, mas também no espaço maior, né, na vida. Aí temos os traços comuns da síndrome de Early, dislexia, TDA e TDAH. Então, na leitura, saltar as letras, as palavras, linhas inteiras, se perdem com frequência o local onde estavam lendo, a lentidão, né? Baixa compreensão do que leu, novamente voltando lá na questão da área semântica, necessidade de parar para descansar, né? A parte psicossocial, são agitados, geralmente, esforço para terminar alguma tarefa, então, são aquela procrastinação comum de todas essas nossas crianças, e principalmente adolescentes e adultos. Bem, aí vem, né, depressão, frustração, a questão da agressividade, como foi muito bem falada aqui hoje, né, a baixa autoestima, inabilidade na socialização. Os traços comuns, de novo, então, a caligrafia, espaço irregular, letras de tamanho variável, né, dificuldades em manter-se na linha, tá? E agora, sintomas físicos, que aí eles relatam muito, que seria mesmo a dor de cabeça, a fadiga, né? Uma fadiga muito grande num processo de leitura. É outra coisa que eu falo muito, eu tenho que falar isso rapidamente, mas, enfim, muitos disléxicos e muitos também Early, e com comorbidade ou não, relatam um fato é visível isso, a gente percebe na nossa prática, começam a bocejar logo dentro de poucos minutos de leitura. É fato ou não é? Vocês já perceberam as crianças começando a bocejar? E eu já fui em reuniões de escolas e a professora me disse assim, mas Vera, ele parece tão malandro, ele está tão agitado, tão feliz, tão alegre, tudo. Eu ponho para ler, ele começa a bocejar. Ele é malandro, né? Aquele sintoma, aquele diagnóstico de malandro ou de não usar a camisa. Ele não veste a camisa. Gente, se tivesse uma camiseta, era a primeira a dar para essa criança. Não existe, não existe. Existe, sim, um transtorno. E aí, o que é isso? E eu explico. Bocejar, num processo de leitura, independente de ser adulto, de ser criança ou de ser adolescente, eu vejo isso nitidamente lá na clínica, é exatamente porque esse cérebro que está fazendo essa função está mostrando que está precisando muito mais oxigênio do que qualquer outra função naquele momento para ler. Então, qualquer outra pessoa que não tem esse comprometimento gasta oxigênio X. Um disléxico, um Early, uma criança que tem um comprometimento de leitura e escrita, ele vai gastar 3 vezes mais oxigênio, ele vai precisar muito mais oxigênio, vai precisar muito mais glicose para esse processo funcionar adequadamente. Então, começa-se esse bocejar, e é muito interessante, porque eles mesmos não entendem, assim, parece que eu fico com sono, mas não é sono, é só o cérebro chamando mais oxigênio para fazer esse trabalho que é exaustivo, sim. Tá? Então, aqui, novamente, inexistente na síndrome de Early, mas comum a TDA e dislexia, prolixidade, dislexia, TDA e TDAH, a impulsividade e a questão da falta de autocontrole. Então, isso aqui nós temos só dentro desses quadros mais visíveis, né?
Aí nós temos os traços comuns. Eu queria só mostrar aqui como é que se chega a esse diagnóstico. Muita gente está pensando aqui agora, poxa, talvez eu tenha lá uma criança que nem chegou ao diagnóstico de dislexia, mas também pode ser uma síndrome de Irlen. Será que é os dois? Né? Vamos pensar como é que isso acontece. Existe a avaliação, chama-se um screening. Né? Fazer um screening é fazer essa análise se há ou não distorções perceptivas a nível de processamento visual, no caso, na leitura. Então, tem todo um protocolo a ser seguido para ser avaliada essa pessoa. E tem os questionários, né, de atividades diárias, habilidades acadêmicas, que seguem um padrão internacional. Então, nós estamos falando, na nossa formação, a Lucimara também fez a formação, nós somos screeners. Dentro da nossa formação, nós temos um protocolo a seguir, inclusive com análise de material, enfim, com os professores e tudo mais. Tá? Então, a partir do momento que tem um exemplo dos questionários que a gente tem lá, que vem lá de Belo Horizonte. Então, assim, é uma avaliação exaustiva no sentido de detectar esses sinais ou não das alterações de processamento visual. Então, o que é o screening? É a avaliação para constatação das distorções perceptivas no processamento de leitura pelo método Irlen, né? A seleção daí, depois desse momento de a gente analisar se existem essas distorções, como selecionar, né, qual dessas overlays seria a melhor para aquele indivíduo. Porque o que seria essa overlay? São sobreposições transparentes, mais coloridas, que minimizam as distorções na leitura. Mas isso é tão fato, gente. Eu tenho aqui os casos, isso eu preciso mostrar rapidamente, o número de palavras, o aumento de número de palavras na fluência leitora a partir da sobreposição, né? A gente descobrir qual é a overlay deles e aí usando na leitura. Você me ajuda a mostrar? Tá. Eu trouxe aqui a pasta da coleção, que é as cores. Isso. Então, essas cores. Então, o screener é isso. Primeiro, eu tenho que perceber se essa criança, esse adolescente ou esse adulto tem alteração, né, tem essas distorções perceptivas. Ele tendo as distorções perceptivas num screening, eu começo a analisar. Vamos tirando aqui. Pode, é melhor, né? Não. Esse material, infelizmente, nós não temos no Brasil, ele vem dos Estados Unidos. Então, são cores, olha, são lâminas, tá? Transparentes, mas elas têm a cor. E conforme a distorção que eu observei na avaliação, pega umas cores bem diferentes. Então, vocês podem depois dar uma olhadinha aqui na frente, se tiverem interesse. É muito interessante. O meu medo maior, quando eu fiz a formação, era assim. Claro que a menina vai escolher o rosinha e o roxo, e o menino vai escolher o verde e o azul, é óbvio, né, no momento que eu estiver mostrando. Mas, gente, é tão interessante. E, realmente, ela faz, né, essa cor a partir do... Olha só as diferenças. Olha a cor. Né? Então, a partir do momento que a criança... Em cima do texto, eu vou colocando, eu vou sobrepondo e vou intercalando uma a outra. Tem. Você tem que usar? Então. A cinza, isso também acontece. Olha as cores. A utilização de outras... Olha lá a cinza que ela falou, ela tem uma aluna que usa, que ela já... Sim, acontece essa passagem, pode acontecer. Então, dentro do espectro de luz, existem algumas alternativas de cor que, sobrepondo ao texto dessa criança, desse adolescente ou desse adulto, simplesmente as distorções vão se atenuar.
Nós minimizamos distorções perceptivas, e aí o que acontece? Quase, né, eu brincava, né, na época, quando eu fiz a formação, parece um passe de mágica, porque a fluência leitora, no exato momento, melhora enormemente, mas melhora muito, gente. Então, nós não estamos falando em... É um processo, né, de compensação dessas distorções visuais, perceptivas. Tá? Então, e minimiza, com isso a criança tem a questão da autoestima, obviamente, porque ela se torna, tendo uma fluência melhor, o que vai acontecer? A área semântica vai ser mais alimentada com maior riqueza, compreensão melhor, e aí todo o processo terapêutico, o trabalho do fonoaudiólogo, o trabalho da psicopedagoga, o trabalho da escola como também apoio para essa criança, vai ser outro, porque ela vai estar mais receptiva àquela intervenção toda que ela recebe. E a gente vê isso nitidamente no nosso trabalho. Tá? Essas cores, aí, elas interferem no fundo ou na letra? No fundo, figura fundo. Figura fundo. Por isso... Então, se fosse a letra escrita no colorido... Isso. O que acontece? Muitas vezes nós orientamos, por exemplo, esta cor existe no papel. Então, as provas das crianças são impressas no papel desta cor. E facilita enormemente a avaliação da criança. Como também o verdinho, né? Existe o verdinho aqui. Tem muitas cores que existem no papel e a gente solicita que a escola faça, né, a impressão. Só na prova para colocar como fica mais fácil, a criança não precisa tirar e colocar toda hora na prova. Na leitura, não, ela pode usar, ela vai estar lendo e vai estar manipulando a sua sobreposição. Outra coisa muito interessante que eu vejo também é que muita gente fala, ela já vai não querer usar, porque é uma coisa que já destoa. Eu tive uma adolescente que falou assim, já sou disléxica, eu sou a maior da turma, porque é uma menina grande, e você quer que eu use uma coisa colorida dessas? Aí eu falei para ela, olha, escuta, isso aqui é uma coisa que vai te ajudar com o correr do tempo, melhora gradualmente, já melhorou aqui, você viu a melhora, mas vai ficar muito melhor. Então, você vai conversar com as suas amigas, é um material que vem dos Estados Unidos. Vem dos Estados Unidos? Pronto, já adorou, Já aí, na outra semana da sessão, ela disse assim, minha amiga também quer uma. Eu falei, nossa, então vamos fazer fila de amigos aqui para fazer o screening. Nem todos, mas é uma coisa muito interessante, porque eu não vejo nenhum deles, mesmo adolescentes, se queixando muito de usar, porque é uma coisa que você põe ali no meio do... eu queria só... Gente, um dos fatores. Então, nós não vamos substituir de forma alguma o atendimento terapêutico que essa criança precisa. Muitas vezes, um atendimento fonoaudiológico. Tanto que uma criança que está em processo de aquisição, ainda sendo realfabetizada, no caso da dislexia, nós não vamos, muitas vezes, perceber tanta melhora numa fluência leitora do que aquele que já é uma criança diagnosticada e que tem... Eu tinha aqui uns exemplos de texto, enfim, mas já foi mostrado isso. Aqui estão as overlays, né? Complexo, são 12. Então, aqui o texto sem a overlay e o texto com overlay. E aqui eu gostaria muito, por isso que eu tenho 0 minutos, mas eu vou falar ainda nesse tempo, que eu sei que é restrito, mas eu consigo. Gente, brincadeira, olha lá, uma criança de 12 anos, uma leitura dela, sem a overlay, ela lia 52 palavras por minuto, ok? Sem a overlay. Depois do screening, foi feito o screening, então, aqui pelo padrão de leitura, ela tinha uma leitura inferior ao 2º ano. Após o screening dela deu que ela realmente
tinha, né, as distorções. Foi descoberto que a overlay era yellow, e de 52 palavras por minuto, ela passou na mesma sessão, gente, isso eu faço no mesmo dia que eu faço o screening. Ela passou para 75 palavras por minuto. Continuou no mesmo nível, né? Mas, gente, olha o ganho, que eu tenho certeza que 52 para 75, a área semântica foi muito mais alimentada nesse processo, nessa fluência, certo? Uma criança um adolescente de 14 anos, sem a overlay, ele lia 92 palavras por minuto. Tá? No dia, no mesmo momento, depois do screening, foi detectado que a overlay dele, para fazer essas correções, seria green, que é a verdinha. De 93 palavras, ele passou para 119 palavras por minuto. E às vezes, essa questão da cor, né, eles perguntam, mas essa cor é mais bonita? Não existe isso, gente, porque a criança, mesmo mais nova que seja, o adolescente, ele vê a cor que faz essa compensação da figura fundo, faz essa compensação agradável, porque fica muito agradável depois o texto. Elas falam, não, essa cor, não importa a cor, pode ser a rosa, pode ser a azul, não importa, para eles não é a cor, é o que acontece com aquelas letras naquele momento que as distorções desaparecem praticamente. Então, de 93 para 119, uma pessoa, um adulto de 42 anos, uma mulher, uma adulta, leitura dela é de 96 palavras por minuto, olha só que pobreza de fluência leitora. Leitura overlay foi blue, 135 palavras por minuto, ela teve um ganho enorme. E assim vai, 17 anos também, 120 palavras por minuto, a partir do uso da overlay na mesma sessão que foi feito o screening, tá, gente? Passou para 153 palavras por minuto, então houve até um ganho de série em termos de fluência leitora. A partir disso, isso é um começo. Então, tudo isso, depois, com trabalho terapêutico, se a criança ainda está em trabalho, né, fonoaudiológico, se ela está com psicopedagogo, que seja, mas tudo isso vai facilitar nesse processo a partir do momento que a gente detecta essas distorções, no caso da síndrome de Irlen, com comorbidade ali, de uma dislexia. Perguntas? Nossa, eu atropelei, não falei metade do que eu precisava, mas enfim. E eu vou resumir a minha parte, que eu vou falar sobre síndrome de Irlen. Vou resumir com algumas 3 frases. Eu fui avaliar uma criança com síndrome de Irlen, provável síndrome de Irlen, e realmente ela tinha síndrome de Irlen. E eu comecei a contar para o pai, né? Olha, é importante que sua filha venha fazer esse teste, porque... Aí comecei a falar um pouco da síndrome, né? E ele dizia assim, não. E eu, o que eu estou falando? Não. Não. E eu fui falando, e eu continuei falando. No final, eles viram assim, eu parei e perguntei, desculpe, mas isso é científico. Não, eu não estou falando disso. Eu sou um síndrome de Irlen, porque eu uso papel celofane no meu computador, porque eu tenho dificuldade, o excesso de claridade me incomoda, e tudo que eu leio, eu boto papel celofane. Eu disse, que cor que o senhor usa? Ele disse, vermelha. Eu digo, eu vou aplicar então o teste com o senhor. Vou começar com o senhor, depois eu passo para a sua filha, porque ele tem fundo genético, né, pelos estudos. Então, provavelmente, o senhor tem síndrome de Irlen e se adaptou na sua vida com aquilo que o senhor descobriu, por acaso, que dava certo, e agora isso tem nome. Ele disse, nossa, que maravilha. E eu fiz a avaliação da filha dele, deu um grau severo. E grau severo significa que o overlay vai ajudar, mas o melhor seria ela usar o óculos. E aí o óculos só é feito lá em Belo Horizonte, no Hospital dos Olhos, que é feito um teste mais profundo, e aí ela vai sair de lá com óculos com o mesmo tipo de filtro, né, adaptado, né, que também é feito nos Estados Unidos. E a semana que vem ele me ligou, Lucimara, estou indo para Belo Horizonte. E antes disso, eu fiz o teste. Ela é uma dislexa também, né? Então, já assomou. Bom, então, gente, obrigado, Vera. A Vera falou muito bem, né? Deu para a gente ter uma noção do que é a síndrome de Irlen, né? E nós estamos aqui à disposição, quem quiser
nos buscar para algumas orientações. E nós vamos dar continuidade com os trabalhos, né? Muito obrigada, Vera. Obrigada.